Olá, bem-vindos a mais um Conversa Startup Podcast. Vamos conhecer as histórias da nova geração de empreendedores angolanos. São conversas únicas com pessoas que estão a usar a tecnologia, o empreendedorismo e a inovação para moldar o futuro de Angola, África e quem sabe do mundo. Vamos conhecer o que os move, como começaram, que dificuldades encontraram e como querem moldar o mundo. Junta-te à conversa. Hoje o meu convidado é uma pessoa que já não é desconhecida para muitos e já está a caminhar para, posso dizer, tornar-se uma empresa realmente global. Bem-vindo, Emerson. É o Emerson Paim. Para quem não conhece, cofundador e CEO da Kubinga. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui. Ótimo. Vamos começar. Quem é o Emerson? Fala-nos um bocadinho, conta-nos a tua história, o teu pitch em um minuto. Em um minuto o Emerson é um afortunado que teve a oportunidade de estudar no IMIL, Macarenco, teve a oportunidade de praticar voleibol na altura, que aproveitou a rigidez da disciplina para moldar alguns bons hábitos, de acordar cedo, fazer exercício, que mais tarde vem a perceber que faz parte de manter alguma energia positiva para resolver vários assuntos. Conseguiu, por uma questão de contextual na altura da guerra, sair para ir viver em casa de familiares em Portugal, para dar continuidade aos estudos, que teve a oportunidade de trabalhar em vários sítios, desde obras, segurança, da TVI, da Embaixada Americana em Lisboa, e que depois acaba por emigrar para a Inglaterra, onde aproveita trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ganha alguma bagagem em termos de experiência com uma empresa muito grande que é a Hilton, The Hilton Corporate, onde trabalhei comecei como luggage porter e acabei por sair como Guest Relations Manager do hotel, que me deu uma bagagem muito grande em termos de gerir serviços, pessoas, inovar e perceber como é que o mercado funciona. E que depois volta para Angola em 2011, na mesma senda da hotelaria, um bocadinho farto de trabalhar Natal e Ano Novo durante os anos todos fora do país, decide escrever um currículo e ir distribuir currículo de porta a porta. Teve a sorte de bater à porta da KBR, em que passava um manager. Na altura, quem abriu a porta foi um funcionário, que é o Mauete. Enquanto o Mauete abria a porta, estava a passar pela porta o gerente ou o gestor do país, da KBR, que ouviu o meu accent um bocadinho em inglês, na altura. Tive essa vantagem, ficou curioso, parou, olhou para trás, perguntou quem era, pediu-me para entrar, pediu-me para receber o currículo. Fiz uma entrevista que correu bem e comecei a trabalhar pela KBR. Estive na refinaria do Lubito, tive 9 meses em Houston, voltei para cá. A refinaria do Lubito foi praticamente a vida. Em 2016 o escritório da KBR quase que fechou, se não fechou completamente. Com a indemnização comecei a fazer alguns investimentos, que foi no ramo de EPI, e o escritório que tinha pequeno na Mutamba. Foi onde começou então a ideia da Kubinga, por causa do tráfego que passava ali à frente e por causa da nota que o Daryl e o Alan trouxeram à conversa em finais de 2017, outubro, novembro, sobre o tema da mobilidade. Exatamente. E como é que começa esta tua observação? Isto aqui, já vou voltar aqui um bocadinho atrás, porque tens uma história de vida que eu acho que é absolutamente fantástica e vale a pena partilhar, até para desmistificar aqui que o perfil dos empreendedores, não é que parece que é fácil, as pessoas só olham para a parte de sucesso, e tu já mencionaste aqui, trabalhaste nas obras e tiveste aqui um percurso num setor completamente diferente, não é? Hotelaria e turismo, que na verdade depois inclui a parte da mobilidade. Correto. Mas diz-me, como é que começou então, mais em detalhe, quando é que vocês convenceram-se que realmente isto era um problema para depois criarem a Kubinga, que era um problema que valia a pena vocês investirem o vosso tempo e dinheiro também?
Começaram com capital próprio e já estou a adiantar aqui mais esta pergunta. Diz-me como é que tudo começou e quais foram os passos que vocês deram logo a seguir para então materializar o que é hoje a Cubinga. Ok, eu tinha esse pequeno escritório depois da saída da KBR, em que eu tinha investido algum valor para formalizar uma empresa de EPIs, e o escritório era na Mutamba, entre o Ministério das Finanças e o prédio da Sonangol. Ou seja, aquele pequeno espaço hoje já não tem tanta frequência assim, mas no fundo era no centro da cidade o ponto em que mais pessoas fazem o serviço de transporte de outras pessoas no informal. Então nós tínhamos os ingredientes certos para começar a estudar o caso, o porquê daquela confusão toda, daquela desgovernação, porquê que tanta gente ia para lá, o que é que era preciso fazer. O que é que nós estávamos a notar nessa altura, naquela zona, começa a haver um bocadinho de frequência dos candongueiros normais, que são os Toyota Litiaces, né? Os carros de 12 a 15 lugares, mas também os chamados rabo de pato ou galinha rija, que são os mais pequenos, que acabam por fazer um last mile dos candongueiros. Mas ainda há uma atividade muito informal. E o que começamos a notar é que havia alguns carros que até não eram assim tão... final de vida, como se vê. Há alguns Hyundais i10 que já têm o ar-condicionado, de pessoas que dão a impressão de terem uma outra atividade e fazem aquilo apenas para ganhar um extra. Começamos a estudar casos como o Ryder, que foi a primeira a lançar nos Estados Unidos, e depois vem a Lyft e a Uber quase ao mesmo tempo. Começamos a estudar um bocadinho mais de outras aplicações que existem no mundo, começamos a tentar perceber o fenómeno, vamos estudar um bocadinho mais sobre o que era essa atividade, quem é que começou a desenvolver. Jitney Bus acaba por ser a referência mundial em 1915 que traz uma forma diferente de agir em termos de transporte público. Apoio ao transporte público, que com os modelos T da Ford faziam alguma distribuição dos pontos onde havia muita gente para pontos mais diretos que os transportes públicos na altura não chegavam a acontecer. Nós nessa altura tínhamos um escritório que é exatamente este espaço, mas um bocadinho. Estamos a falar, isto é uma sala mais ou menos, não deve ter mais 3,5 por 15 metros quadrados no máximo. Exatamente. Tínhamos um espaço que por acaso tinha um bocadinho mais de espaço, que era a casa de banho, que estava a parte da varanda, e o espaço onde nós tínhamos o sítio para fazer um café e lavar a chávena. E apelidamos aquilo Kosovo. Foi lá que nós começamos. O que é Kosovo? Porque quem conhece a zona e entrar para o prédio percebe o porquê que é o Kosovo. Aquilo é um dos prédios que está... Uma zona de guerra. Quem entra para o prédio, no fundo, é onde está a Associação de Táxis de Angola, no primeiro andar, e nós estávamos no segundo andar. E quem entra para aquela zona, pela forma como se apresenta no exterior, percebe porque é que nós chamávamos o Kosovo. Havia muita atividade comercial em baixo, vendia-se praticamente tudo, desde roupa, a Magoga e companhia, e há algumas empresas lá, de advogados, havia o Cubinga na altura. E então aproveitamos esses ingredientes todos e começamos a estudar. Começamos a estudar mais no sentido de perceber o que é que nós podemos impactar em termos de trazer toda essa informalidade para um setor formal. O que é que nós conseguimos trazer de transparência para as instituições já formalizadas, como bancos, pessoas de capital e outro tipo de atividades, para que haja uma interação, ou seja, que haja uma plataforma que consiga fazer o upgrade das pessoas que estão a fazer atividade comercial no informal e dar de alguma forma garantia, por meio de dados, à banca para perceber que o risco de financiar a atividade não é assim tão mau, porque aquilo gera capital. Sim. E depois como é que vocês então, como é que passaram a execução? Qual foram os passos para criarem a aplicação? Como é que vocês decidiram isto deve ser uma aplicação? Quais são os desafios que vocês enfrentaram? Porque estamos a falar de mobilidade, sim, não é? Sim. Eu chamo o Cubinga, eu tenho que partilhar a minha localização. Quais foram os desafios que vocês encontraram nisso? Mas começa primeiro, como é que passaram então a esta materialização? Isto é importante, estou a perguntar isto porque
nós temos esta ideia que basta criar a app e they will come, eles vêm. Não. Isto de criar a app é apenas uma ferramenta. Qualquer bom carpinteiro pode ter bom martelo, mas se não souber tirar medidas, fazer verificações, medir 2 vezes e cortar uma, não consegue fazer absolutamente nada. A aplicação é uma ferramenta. O que nós conseguimos foi olhar para a economia primeiro, ver quais são as gaps. E uma das grandes deficiências que nós temos é o sistema financeiro nacional, que não permite pagamentos de serviço automático. Ou seja, torna o negócio com um OPEX um bocadinho maior, porque tem que se abrir a possibilidade das pessoas fazerem o tipo de pagamento que não é o mais convencional para quem tem uma aplicação, uma plataforma, porque obriga a um sistema contabilístico um bocadinho mais rigoroso, tem mais trabalho, mais pessoas, há processos mais complicados e essa foi uma das primeiras preocupações que nós trouxemos para a mesa para pôr a aplicação a funcionar em função do nosso contexto. E como é que ultrapassaram esse desafio dos pagamentos? A carteira digital passou a ser o centro das nossas atenções para garantir que com o determinado tempo que nós temos em roadmap, conseguíssemos transferir esses hábitos que a população tem de usar dinheiro para fazer o pagamento dos seus serviços, para paulatinamente ir habituando-se a fazer de uma forma diferente. Então isso foi uma das maiores preocupações e conseguimos ter a carteira digital dentro da aplicação. Hoje, quer o motorista, quer os usuários da Qubinga, ao cadastrarem-se, têm logo uma carteira digital, ou seja, podem fazer um pré-depósito de valor e podem usar este valor diretamente nos serviços integrados que existem na Qubinga. Depois foi o tema de comunicação, ou seja, como é que nós vamos comunicar, o que é que fica mais barato? Fica mais barato nós usarmos os sistemas de comunicação internos por mensagem, fica mais barato usarmos fora, foi o facto de termos ou não a aplicação nos servidores cá ou ter fora, ou seja, há uma série de... Tem cá ou fora? Temos fora. Porquê? Custo. Pura e simplesmente custo. Então fica aqui uma oportunidade para os players nacionais pensarem que têm aqui uma oportunidade de negócio. Extrema. Se conseguirem fazer aqui custos mais apropriados. E o que acho que os provedores desse tipo de serviço têm que olhar é, ok, nós hoje se calhar sentem-se confortáveis porque provavelmente existem grandes empresas que consigam pagar a mensalidade ou os serviços que o fazem. Não sei qual é a capacidade dos provedores de terem, não acredito que os provedores tenham uma capacidade daquilo que fizeram de investimento a 100%. Pelo que ouvi dizer, há muita gente que anda nos 30%, 35% da capacidade disponível, não da capacidade financeira, mas da capacidade disponível, e que continua a ser a mesma tecla, né? Porque wasting resources e não capitalizá-los? Ok, se eu tenho um determinado item e ganho 0 com isso, se amanhã ganhar 10, estou a ganhar muito mais do que o 0. Exatamente. E só para voltar aqui atrás, então vocês criaram a ferramenta, não é? Que é a aplicação. Exato. E depois, como é que vocês conseguiram angariar o vosso primeiro cliente, ou seja, a primeira corrida? Okay. Qual foi a vossa estratégia de aquisição? A aplicação ficou pronta em fevereiro e em fevereiro nós começamos... Fevereiro de 2018. E nós começamos a contactar primeiro as empresas de táxi. Porquê? Porque existe uma lacuna na legislação e a nossa maior preocupação, em função do que ia acontecendo com a Uber, em termos de desenvolvimento mundial, percebemos que causa algum constrangimento em termos de legais para algo que já está regulamentado noutros países. Tivemos a analisar a nossa e no nosso existem gaps, existem linhas cinzentas, ou seja, como aparentemente os táxis personalizados têm uma regulamentação de licenciamento, mas a atividade em si não tem uma regulamentação, ou seja, que parâmetros é que um motorista precisa ter, quantas horas é que pode trabalhar, como é que ele faz o desconto, que contribuição é que ele faz por cada corrida. Isto não está apenas a empresa e o carro. Ou seja, atualmente quem tem uma viatura tem que ter 5 no mínimo, por nome da empresa, e sobre isso o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, na altura, agora as administrações, passam uma licença para esta viatura, mas é para a viatura ponto final. Se a viatura faz 20, 30 mil kwanzas, já não interessa. Então, o vosso primeiro
público-alvo foram as empresas. As empresas. E nós começamos a fazer cartas e a tentar aceder ao mercado que na altura havia o Meu Táxi. O Meu Táxi, que é uma empresa das organizações Shana, é um produto das organizações Shana, e nós começamos a ter uma boa relação com eles. Então o que fizemos foi, o que os proprietários da empresa disseram, isto para nós, o Meu Táxi é uma atividade que é praticamente independente, ou seja, eles fornecem serviços e viaturas aos motoristas, mas os motoristas são praticamente independentes. Então tínhamos que nós convencer os motoristas a entrarem para a aplicação. Mas percebemos que aqui houve uma complicação, né? E a pergunta é o tema que quem já me ouviu provavelmente vai me achar repetitivo, mas quem acorda todos os dias às 5 da manhã, amanhã não vai acordar às 8, vai acordar às 5 mesmo, porque está habituado. A menos que eu ponha uma nota de 500 euros em cima da cabeceira, aí a pessoa vai se esforçar em dormir tarde, dormir bêbado, pôr despertador e acordar só mesmo às 8 da manhã, senão às 5 está desperto. E então foi essa complicação que nós temos. As pessoas tinham o hábito de fazer 2 ou 3 até 6 corridas dia, ponto final, e cobrar o máximo possível por esta corrida. Daí o facto de entrarmos em dificuldade e fazê-los convencer que fazer corridas mais curtas e com maior número de frequência dar-lhes-ia maior rentabilidade. Para tal, compramos os primeiros telemóveis, compramos com a Seven Mobile, acho que conheço um dos fundadores, que é o Helder Kiala. Compramos os primeiros Seven Mobile, os Drena na altura, e o plano era, ok, temos aqui uma empresa angolana, é uma solução para fornecer os telemóveis, então vamos conseguir fazer disso um poder de escala. Mas depois também percebemos que a aplicação tinha alguns requisitos em termos de processamento. Quando eram poucos, funcionavam bem. Quando eram muitos... Como é que se diz? Sobrecarregavam o sistema, não é? Sobrecarregavam o sistema. O sistema ia abaixo. Ficamos sem sistema. Não, por acaso isso não aconteceu, não por causa do sistema, mas os telemóveis em si é que não aguentavam. Ou seja, as pessoas com a aplicação apenas funcionavam bem, mas depois faziam o download do WhatsApp, punham o Facebook, começavam a pôr as outras aplicações, ou seja, começava a subcarregar o processo do telemóvel em si. Qual foi o maior desafio que podes apontar aqui quando começaram? Isto, e follow-up question, pergunta aqui follow-up, que é, pensaram em desistir? Não. Nós sabemos desde o princípio, e estamos conscientes disso, que o maior tema que nós temos é a mudança de consciência. Mudança de consciência dos hábitos e costumes das pessoas que usam os transportes públicos, mudança de consciência e hábitos das pessoas que têm as viaturas e trazer essa nova tecnologia, que não é bem nova, né? Nós já tínhamos aqui mais ou menos aquilo feito pela Allotaxi. A Allotaxi já tinha trazido uma aplicação que não dava todos os detalhes que nós conseguimos dar e que não é no modelo que nós temos. A Allotaxi acaba por ser proprietária das viaturas também, nós não somos proprietários das viaturas. Nós queremos maximizar o investimento feito por várias pessoas e famílias que hoje têm viaturas nos quintais e continuam a pagar road tax, continuam a pagar manutenção, continuam a pagar outros custos que a viatura obriga como seguro, e não rentabilizam esse ativo, eu diria passivo, que têm. Então acaba por ser isso para as pessoas, mas nós ainda estávamos a lutar com os profissionais do ramo, que eram os taxistas. E já agora mencionaste aqui a Allotaxi, e vocês olharam para eles quando entraram para este mercado como uma concorrência, ou nem por isso, ou simplesmente ignoraram, não ignoraram, mas assim, qual foi a vossa atitude perante um player que também tem uma aplicação, não é? Nós estudamos o mercado e a Allotaxi acabava não por ser um alvo a bater, não de um todo, mas acabava por ser uma fonte de oportunidades, porque trazer um diferencial que a Allotaxi não conseguia na altura dar em termos de segurança, por exemplo, em termos de localização, em termos de pré-visualização do preço, acabava por ser uma oportunidade nova para nós.
mas o nosso maior foco sempre foi a atividade informal. E quem conseguir fazer algum cálculo há de perceber que por vezes é mais barato um grupo de 4 pessoas usar a Kubinga do que usar um táxi em si, táxi e um candongueiro. Né? O que nós sabemos é que de candongueiro eles fazem rotas fixas, e se eu tiver que me deslocar de uma zona para outra todos os dias, se forem 4 pessoas e essas 4 pessoas tiverem das 4 mudar de táxi para chegar a um determinado ponto, hoje fica mais barato usar a Kubinga do que usar o táxi. Cada pessoa paga em média 150 kwanzas, 4 pessoas a fazerem 2 trajetos com mudança 150 kwanzas dá 1200 kwanzas. Pelo mesmo trajeto, se for um Kubinga, fica por 1000, ou seja, menos 200 kwanzas. Cada pessoa pode poupar até 200 kwanzas ir de uma forma confortável. E há este trabalho, não é, de desmistificar que as pessoas às vezes podem ter a ideia que andar de Kubinga é mais caro do que fazer este trajeto, de apanhar 2 ou 3 táxis. Correto. E fica aqui a dica. E já agora vamos falar de números, porque é sempre bom, eu acredito que é sempre bom partilhar os números com as pessoas. Okay. Várias questões aqui sobre números. Okay. Vocês começaram em 2018, certo? Sim. E em média, quantas corridas fazem por mês? Quantos utilizadores ativos têm neste momento? E a pergunta mais interessante é, vocês começaram com capital próprio, já fizeram algum fundraising até agora? Já fizeram alguma ronda de financiamento? Têm business angels ou investidores? Como é que vocês têm conseguido alimentar esse vosso crescimento? Ok. Nós tivemos alguma exposição em 2 feiras, as primeiras nacionais, que foram Angola Fórum Telecom, promovido pelo Jornal Expansão. Deste dia foi dia 18 de maio, sendo que a primeira corrida paga foi feita pela mulher do Alan, pela esposa do Alan. Começa sempre com família e amigos, não é? Para começar a promover. Exato. Logo a seguir houve a feira da Angotica em junho, da qual nós participamos, e lembro-me da Wanda também estar lá a expor. E quando nós chegámos à Angotic tínhamos 177 downloads da aplicação. Do dia 19 a dia 21 subimos de 177 para 1000 utilizadores, e tivemos que largar o business plan e adaptar o Canvas Business Model Canvas para podermos realmente pôr a máquina a funcionar. Não tínhamos como deixar cair tudo e desacelerar o processo que já tinha sido orgânico deste dia para a frente. E o que aconteceu? Neste mesmo dia nós conhecemos nesta mesma feira nós conhecemos o nosso primeiro business angel, ou o nosso angel investor, que fez uma capitalização da empresa. Nessa altura o que nós tínhamos eram 16 viaturas que não eram nossas, eram as viaturas do meu táxi, que tínhamos o tal tema de funcionar com o pessoal do meu táxi. Achavam que os preços do Kubinga eram muito baixos, nós decidimos, e aonde é que começa exatamente? Nós investimos os primeiros físicos 356 mil kwanzas, e isso a Seva Mobile pode provar nos equipamentos que nós compramos. Primeiro investimento, tirando o escritório, tirando as nossas horas de trabalho, a aplicação que já tinha sido feita e tinha sido paga por nós conseguimos congregar todos esses sistemas, antes da Angotic. E nós fizemos esse fundraising com o primeiro Angel Investor, em que nós capitalizamos a empresa na altura com perto de 12 milhões de kwanzas, que foi onde nós usamos para podermos fazer um bocadinho mais de coisas, por exemplo, mudar de escritório para um escritório um bocadinho maior, termos os primeiros computadores para a equipa, termos uma coisa que era simples, mas não tínhamos na altura capital para fazer em condições, que era garantir o plano BOSS da Unitel para termos os telemóveis a funcionar em sincronia e termos algum controle sobre o que estávamos a fazer. Podermos pagar os primeiros salários, ou seja, começamos a crescer organicamente. Em outubro, setembro, começamos o contacto com o segundo Business Angel, que acabou também por fazer uma aplicação na companhia, em kwanzas. Tivemos um terceiro e último,
Quer dizer, eu estou aqui a fazer... Último até o momento. Até o momento, exatamente. Até o momento. Estou-me aqui a esquecer de um ponto principal. Nós conhecemos o primeiro sócio que na altura entrou, foi no dia 18 de maio, quando fizemos o Fórum Angola Telecom. E que tinha a ver com investimento em marketing que fomos fazendo, né? E depois então este último em novembro, que também capitalizou a empresa e que tem nos ajudado a fazer crescer a empresa organicamente, investindo um bocadinho mais em marketing. Foi a partir daí que conseguimos fazer um bocadinho de publicidade na rádio, onde descobrimos que os preços afinal são extremamente altos. Sim, tudo que tem a ver com... Começamos a perceber um bocadinho mais da realidade do negócio, dos custos que iríamos enfrentar. Aquilo em papel estava uma previsão, em físico e em capital acabava por ser outra. E fomos crescendo a companhia até então. A companhia tornou-se grande. Nós saímos na altura de 40 corridas no primeiro mês. Para hoje, estamos o mês de outubro, desde que começou, estamos acima da média das 600 corridas por dia. O mês de setembro terminamos com uma média de 530 corridas por dia, agosto 420, ou seja, tem estado a crescer incrementalmente. E quantos utilizadores ativos vocês têm neste momento? Por mês, em média, nós temos uma média de 4.500 utilizadores ativos a utilizarem a aplicação. Isto, atenção, só em Luanda, não é? Vocês ainda não expandiram para outras cidades. E só boleias. Isto é muito interessante. E falando, isto é o mercado da mobilidade começa a ser cada vez mais interessante aos olhos de muita gente, e vocês já têm concorrência. E a concorrência assusta-te, preocupa-te, vocês olham para o que a concorrência está a fazer. E como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Nós temos todos que estão a desenvolver aplicações em Angola têm um tema que é o tema de mudar mentalidades. E sozinhos fica-nos muito mais caro, sozinhos fica-nos muito mais difícil. O facto de haver concorrência a fazer exatamente o que nós estamos a fazer acaba por também comprovar que o modelo é fiável, que o modelo é rentável. De outra forma, não havia concorrência. E acaba por ser uma partilha de custos também. Acaba por ser uma partilha em termos de educação do público, trazer awareness. No fundo, o que nós acreditamos é que é benéfico para o mercado. O mercado precisa de soluções. Exatamente. E depois é o poder de decisão dos utilizadores finais. Esses sim é que ditam o mercado. No final quem decide é sempre o mercado, não é? Sempre quem está a pagar pelo serviço. Tu mencionaste aqui várias parcerias que vocês fizeram ao longo desta caminhada, não é? E se tivesse aqui que dar ou partilhar uma ou duas dicas para quem está a começar ou quem está a pensar em começar, sobre a importância destas parcerias estratégicas, como tu mencionaste aqui com, por exemplo, o Grupo Xana, Seven Mobile, o que é que tu aconselharias a quem está a ouvir e quer empreender, ou já está a empreender, mas está a ter estas dificuldades em engajar com players maiores? Nós acreditamos genuinamente na partilha da economia. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O modelo antigo, eu chamo o modelo lusófono, em que uma empresa faz tudo, em que faz desde carpintaria, mecânica, venda, comercial, isso já morreu há muito tempo, não existe. Não há uma fonte de financiamento única que consiga garantir que o mesmo grupo faça investimentos eternos e nunca veja o retorno direto por cada atividade específica. Acaba por tornar a instituição extremamente pesada e lenta, e quanto mais pesado, mais lento fica. E com o avanço da tecnologia, com o avanço da informação, com acesso à informação, que hoje acaba por ser o ponto fulcral, os produtos não desenvolvem. Então, para nós, parcerias são extremamente importantes, parcerias estratégicas que garantam
a qualidade de serviço em função do produto que se quer trazer para o mercado acaba por ser extremamente importante. As pessoas acreditarem que podem ser só os únicos donos do mercado, isso hoje já não é uma realidade. No fundo, o que é preciso acontecer é que a economia por si só seja sustentável. Se nós hoje tivéssemos que ser os donos das 182 viaturas que temos no ecossistema, nós tínhamos que ter uma mecânica financeira extremamente complexa para garantir que todas as viaturas tivessem um processo de manutenção atempado, limpeza, gestão, ou seja, a centralização desses serviços torna-se praticamente impossível à escala, e então o conselho é que as pessoas olhem para isso de forma menos emocional possível. Tudo bem, gostamos de ser nós a liderar e a concentrar toda a informação, mas é impossível crescer nessas condições hoje, na condição da quarta revolução. E tem que haver também um foco, não é? Nós temos que nos focar no nosso core business para então poder crescer e descentralizar aquilo que outros podem nos ajudar a fazer melhor. Exato. Não é só o Kubinga, a Kubinga já é bastante conhecida na nossa banda. Acho que ainda não. Ainda não? Ok, mas já é alguma coisa conhecida. A Kubinga tem estado um bocado nos holofotes, tem ganhado alguns prémios, graças inclusive ontem mesmo, não é? Ganharam mais um. Graças à sociedade, o Nitel Apps. Já agora, mais uma vez, parabéns. A Kubinga já ganhou 3 prémios a nível nacional. O Nitel Labs ontem, o Seed Stars em 2018, em 2018, foi no mesmo ano que vocês começaram. Foi no mesmo ano. E o Total Startupper. Sim. E o Total Startup e o Nitel Labs tiveram 2 prémios monetários. Correto. Que acho que nem vou perguntar, tem um impacto, claro, positivo. Muito positivo. no vosso financeiro. Eu aposto que o vosso CTO deve estar super contente. Contentíssimo, está. Para além dos computadores que ganhamos ontem também, exatamente. E um ano grátis de Unitel. Mas acho que o maior ganho que nós tivemos ontem, e esse sempre foi a nossa intenção, nós participamos no Unitel Labs muito para podermos garantir a promessa de zero rate para pelo menos os nossos agentes. E é uma das coisas que nós fizemos e pensamos seriamente, porque nós fizemos a atualização da app em junho, tivemos 4 dias de cap. No fundo, o que nós fizemos foi, nós desmontamos o motor do avião em pleno curso, né? Em velocidade de cruzeiro, e tivemos que montar um outro mais potente, com maior capacidade. Então foi um dos maiores challenges que nós já tivemos em termos de decisão. Ok, paramos a operação e fazemos isso, ou esperamos crashar e depois entramos em modo operacional e avançamos. E tivemos, acho que foi uma semana de muito stress, mas foi extremamente proveitosa. A equipa mostrou-se mais uma vez que temos uma dinâmica, uma sintonia muito boa. Houve muito consenso, houve muita interação e conseguimos fazer essa alteração. Ou seja, fizemos a atualização da app, fizemos a alteração em plenos 2 dias, dia e meio, acabou por ficar resolvido. E então fizemos a atualização dos servidores para uma maior capacidade, para podermos responder a mais pessoas, a mais gente, e foi uma coisa extremamente boa. 2 coisas importantes que mencionaste aqui é o fato de saber tomar decisões difíceis, não é? E traçar e ser rápido, não é? Para falharmos rápido e aprender rapidamente. Correto. Então vocês aqui em plena fase de take off tiveram que decidir e arriscar, e esta faz parte da vida de qualquer empreendedor. Correto. É arriscar todos os dias e lidar com essa incerteza de não saber exatamente o que é que vai acontecer, mas também ter a coragem de tomar estas decisões difíceis, o que às vezes
paralisa muitas pessoas. Correto. Não tomarem estas decisões difíceis no tempo certo e deixarem as coisas andar até que elas cheguem a este rumo de vão crashar e depois torna-se mais complicado. Então isto é uma nota importante. E também mencionaste a tua equipa. E eu particularmente acredito que a equipa é um dos fatores chaves do sucesso de qualquer empresa. Então fala-me um bocadinho da tua equipa. Quantos são? O que é que... Na verdade vou pôr isto de forma mais simples. Porque o que eu gosto de perguntar é o que é que faz da tua equipa vencedora? Todos nós temos opinião própria. Acho que esse é o foco principal, ou seja, nós não vamos para reuniões para concordar com tudo que todos dizem. Decisões são tomadas não por hierarquia, mas por consenso, por lógica, por dados. Posso dar um exemplo. Nós no princípio estávamos muito preocupados se as pessoas iriam ou não queriam ou não iriam aceitar os carros i10 que a Kubinga tem como económico hoje. E em consenso todo mundo levantou e a minha opinião era a contrária. A minha opinião era que não vamos pôr. Decidimos lógica, ou seja, o negócio não é nosso, é mesmo da população, ou seja, vamos fazer uma pool, vamos lançar uma informação e vamos perguntar às pessoas, vamos tirar 100 clientes, vamos perguntar aos 100 clientes e verificar dos 100 quantos vão responder positivo ou negativo ao facto de termos uma viatura. E acabamos por perceber que o que as pessoas no fundo queriam era mesmo deslocarem-se de uma ponta a outra e desde que o carro tenha ar-condicionado, desde que o carro tenha aquilo que nós chamamos as condições comerciais mínimas, os mínimos olímpicos para poder fazer o serviço, que é uma mecânica em condições de ar-condicionado e os estofos e o carro limpo, com um motorista que saiba pelo menos dizer bom dia, boa tarde e agradecer pelo serviço ser usado, e avançou. Provou-se que eu estava errado, o que foi bom, foi ótimo, mas daí foi uma decisão que teve de ser tomada, encontrou-se uma lógica acertada, não podemos estar sempre certos, é impossível, e acaba por esse ser o diferencial. Depois a congregação de uma equipa com conhecimentos específicos em várias áreas importantes do negócio. Ou seja, nós temos um CIO que nós consideramos excelente, é nosso, eu neste caso se calhar estou a ser injusto por ser nosso, mas acho que é uma pessoa excelente, não só em termos de conhecimento técnico, mas também em termos de personalidade, acaba por ser fácil de transmitir, de fazer passar a mensagem, de clarificar, de assegurar que os processos em termos de IT estejam de acordo e que isso depois consiga-se fazer o follow-up com o processo de produtividade. Temos pessoas com muita capacidade em termos financeiros, temos administradores que hoje são os primeiros business angels que têm muita capacidade administrativa, que têm provas dadas no mercado. Então acaba por ser essa mistura de muito conhecimento técnico sobre ramos específicos trazido por uma table que acaba por fazer com que isso ande. Mas mais do que isso é a visão das pessoas. É o facto de estarmos todos alinhados que há um caminho, percebemos quais são as barreiras, pelo menos aquelas aparentes, né? Percebemos todos quais são as barreiras e estamos todos à procura de encontrar a forma mais smooth de ultrapassar essas barreiras e trazer soluções para o mercado. E nem só de sucessos, não é? Vivem as empresas, startups. Gostaria que pudesses partilhar aqui connosco um ou dois grandes fracassos que tiveste a nível pessoal? Pode ser a nível pessoal e pode ser, por exemplo, a nível pessoal e outro a nível, neste caso, da Kubinga. Ok. Eu vou começar pelo E o que é que aprendeste com estes fracassos, não é? Ok, eu vou começar pelo nível pessoal. Eu quando voltei para Angola em 2011, eu julguei que pudesse contribuir muito para fazer muita coisa e um dos fracassos que eu encontrei foi adaptar rapidamente aquilo que era a realidade e contexto do país.
Ou seja, aquilo que nós chamamos norma e ética e forma normal de operar nos outros países, aqui não é que haja uma falta de ética. Há determinados hábitos que devem ser obedecidos. E quem cá vem com novas ideias precisa de poder encontrar a forma certa de passar essas ideias e não impor essas ideias. E em termos profissionais, acabei por aprender cá que às vezes nós precisamos de primeiro compreender o contexto, primeiro perceber os hábitos e costumes e de uma forma lógica, mas sensível, passar a mensagem de que há uma outra forma de fazer as coisas e essa forma pode até trazer mais ganhos do que a forma normal. E se calhar por isso não me dei muito bem em alguns ramos profissionais aqui. Somos dois. E isso que acabaste de mencionar é aquilo que eu também fui aprender ao longo dos anos, que é empatia, é praticar empatia. Primeiro colocar-nos nos pés da outra pessoa para tentar perceber a sua linha de pensamento, o seu comportamento, de onde é que ela vem e depois então tentarmos passar a mensagem da melhor forma. Em termos da Cubinga, nós achamos que ia ser fácil, que íamos chegar a apresentar o projeto e que iríamos ter logo disponíveis 50 carros para podermos avançar com os primeiros serviços de boleia aqui no ecossistema. E isso depois acabou por fazer-nos ver que afinal não era assim. Os 50 carros, havia necessidade de ter uma contrapartida bem maior do que aquilo que nós estávamos à espera de oferecer na altura, ou partilhar na altura, e que o processo de idealização é completamente diferente do processo de materialização do projeto ou de implementação do projeto. Mais uma vez, pelo facto de haverem contextos específicos, de haverem hábitos e costumes, de haverem formas de pensar e agir diferentes, e então tivemos mesmo que adaptar isso, que no fundo acaba por depois dar maior atenção ao foco que nós tínhamos, que no fundo era resolver o tema da mobilidade independente e não o tema da mobilidade corporativa. E isso fez com que aquilo que nós aparentemente tínhamos como decepção acaba por ser a motivação e o foco para podermos avançar na outra estratégia, que era a estratégia de chegar às pessoas em si. Ok, são pessoas que no fundo estavam desempregadas, tinham acabado de perder emprego, outros que não se sentiam confortáveis com os ganhos que tinham, mas já tinham feito um investimento numa viatura e não tiravam rentabilidade disso, e então acabamos por conseguir a democratização rápida do serviço e fez com que nós hoje tivéssemos a pool de carro que temos no ecossistema, né? Faz com que qualquer pessoa seja dono de si próprio. Emerson, estamos a caminhar aqui para os últimos minutos do podcast. Vamos falar agora um bocado sobre o futuro, que é importante, mas antes de entrar para as últimas questões sobre o futuro, queres partilhar connosco se tens pessoas, livros que te inspiram, que contribuem para seres a pessoa que és hoje e para não só a pessoa, mas também contribuem para poder seres o líder que és na Cubinga e não só? Costuma-se dizer que sou peixe, dizem que os peixes são muito people to people, mas as minhas maiores inspirações são a minha mãe. Foi professora, 24 anos cá em Angola, hoje está em Portugal, reformada, mas quer vir para cá. A minha esposa, a Júlia Santos, que acaba por ser o sustento, a estrutura que tenho hoje, graças a ela, quase tudo, se não tudo graças a ela, o lindo filho que tenho, o Davi, a Jéssica, que é a minha filha que está em Londres a estudar, a minha princesa, a minha Big Little Princess, como eu costumo lhe chamar, acabam por ser as minhas referências para poder ser todos os dias cada vez melhor, mais produtivo, mais positivo. O meu pai, pela boa educação que me deu, pelos princípios que me passou,
pela ética que nos obrigou a todos a incutir. Hoje agradeço os olhares, aquele vínculo, as coisas básicas como ninguém senta à mesa sem camisa, a hora da refeição ninguém sai da mesa sem permissão justificada, o estar a horas à mesa, o justificar o porquê chegou atrasado para o jantar, coisas que nós na altura achávamos, o homem é chato, não sei o que é aquilo, e hoje compreendemos que acaba por ser um ganho adquirido, porque a vida escolar é muito tumultuosa, e se nós não tivermos alguma disciplina ou algum processo disciplinar, processo de nos autodisciplinar, torna difícil ganhar foco e fazer as coisas com recorrência, com persistência, e isso acaba por ser uma vantagem. Por isso, todos aqueles que os pais são um bocadinho rígidos, compreendam que isso é só para o vosso futuro. Livros. A Ombro de Gigantes é uma bíblia, aquilo não é um livro, do Stephen Hawking, aquilo tem mais de 2.000 páginas, é uma bíblia, tem muita coisa boa, ninguém vai conseguir ler em menos de 4 ou 5 meses, mesmo os bons leitores, mas livros como Why Nations Fail, Porque é que as nações falham? Porque é que as nações falham, de Dara Acemoglu, é importantíssimo para percebermos a contribuição que temos que ter como empreendedores para a fortificação das instituições, extremamente importante. Um outro básico que aconselho é Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, mas era bom que as pessoas pudessem ler um bocadinho de pessoas que fizeram a diferença no mundo, como Margaret Thatcher, como os livros de Nelson Mandela ou as biografias que falam sobre Nelson Mandela, e Seven Habits of Highly Efficient People, por Stephen Covey, 7 hábitos das pessoas altamente eficientes. Eficientes, exatamente, o Stephen Covey. Mas o mais importante de todos, acho eu, que todos precisam de ler 10 minutos por dia, é a Bíblia. No fundo, todos os ensinamentos que vêm em muitos dos livros, conceitos e princípios, acabam por lá estar. Não é que eu quero obrigar todo mundo a ser crente, não, mas as pessoas que leem, e muitos deles, e conseguimos acabar por perceber em algumas biografias que até as mais técnicas, em que todos acabam por um conceito da crença de que existe um Deus, que existe uma pessoa ou um ser que no fundo é a resposta para aquilo que a ciência não consegue responder. Praticamente é isso que eu tenho para dividir com as pessoas. Mas uma coisa, se é positivo, todos os problemas que aparecem têm pelo menos 2 soluções. Não existe nenhum problema com uma única solução, tem sempre 2 soluções. A única que acho que ainda não se encontrou solução até agora é a morte. Sim, por enquanto. Essa, por enquanto, não tem 2 soluções, só tem uma, e que o caminho faz-se caminhando, né? É preciso as pessoas irem fazendo de forma positiva, aprender com todos os erros que cometem, cometer erros, mas aprender rápido, cometer rápido e avançar todos os dias. Ok. E qual é a visão para o futuro que tens para a Cubinga? A Cubinga propôs-se a resolver alguns temas, e o mais fulcrante, o mais gritante agora é mesmo a mobilidade com uma integração sustentável, em que haja um controlo do que se faz na atividade, que haja um formato de pagamento que ajude ou autorize que as pessoas tenham outro modelo de pagamentos que não o existente somente aqui em Angola. Em alguns países da região já vai começando a haver algumas soluções. Era bom que nós conseguíssemos aqui em Angola, em Luanda, não propriamente a Cubinga, mas o ecossistema conseguisse trazer a solução mais acertada para integrar todas as aplicações que aí estão e promover uma forma de pagamento diferente. Assusta-nos um bocadinho passar ao final do mês em frente aos bancos BPC e ver uma população enorme para tentar levantar um salário para fazer pagamentos de coisas que podiam ser feitas apenas por uma pequena mensagem. Estávamos contentes quando... Sim, de forma digital. Pagamentos de forma digital. Mas no fundo é isso, nós queremos contribuir fortemente para a mobilidade, quer de pessoas, quer de mercadorias.
acreditamos muito no processo de diversificação, mas percebemos que esse processo de diversificação só vai acontecer se a produção tiver um sistema logístico integrado que facilite que a produção saia dos campos e chegue a casa. Parece-nos que o menor problema não é produzir, o maior problema sim é produzir no tempo certo, a mercadoria certa e no tempo certo a mercadoria sair dos pontos de produção e entrar para a distribuição. E isso é a mercadoria que eu falo agora, mas no fundo é a movimentação de pessoas que no fundo vai fazer com que haja um boom muito grande. No meu ponto de vista pessoal, nós temos alguma dificuldade de capitalizar ou de captar investimento para a infraestrutura, que é extremamente importante, mas acho que um leapfrog para isso acaba por ser um sistema de mobilidade que consiga atender as necessidades básicas e transportar de pontos mais longínquos e depois fazer uma distribuição mais interna sem carregar muito os mesmos players do mercado. E se tivesses que dar aqui um conselho, um único conselho a quem está a querer começar uma empresa, uma startup, que conselho é que darias? Só existe um sol, a chuva é para todos, só existe arco-íris, ou no arco-íris só existem 7 cores, e então é pegar no que se tem e fazer com o que se tem. Não podemos esperar ter todas as condições para poder trazer o processo ideal. Convém sim fazer algum plano, né? Convém sim juntar uma boa equipa, alinhar, mais do que juntar a equipa, é alinhar perspectivas e valores dessa equipa para que todos converjam para um único efeito. Mas é planear esse passo e é planear e ir fazendo, né? Nós aprendemos com startup, com o mundo da startup e com o ecossistema que o modelo de negócios é algo muito conservador e nunca vai responder às expectativas do negócio em si. O business model ou o modelo de negócio sim, mas o plano de negócios não vai responder em si. Ou seja, é preciso que as pessoas peguem num modelo de negócio que identifiquem todas as atividades principais, que identifiquem o mercado, que identifiquem como é que vão fazer, qual é o revenue, mas aquilo é apenas uma perspectiva. Sim, é um guia. É um guia. Aquilo sim. Não é a solução. A solução é trazermos o produto para o mercado e depois o próprio mercado vai dizer não é isso que eu quero que seja feito dessa ou daquela forma, e é todos os dias ir adaptando, ir modificando naquela possibilidade que nós temos ou naquela gap em que nós temos de mudar o conceito ou a forma de ver as coisas por parte do mercado. Se tivermos essa oportunidade, trazer. Mas se não é olhar para as necessidades do mercado, desenvolver esse processo de planeamento, de equipa, de estrutura, de ideia, verificar as formas de autofinanciamento ou financiamento, e depois é implementando step by step. Ninguém nasceu grande. Não há negócio nenhum que nasceu grande, todo negócio teve o seu princípio. Exatamente. E deixa-me aproveitar e acrescentar aqui que é saber ouvir feedback, que muitas vezes nós estamos tão virados para a nossa ideia que por vezes ignoramos bom feedback, que às vezes pode ser feedback que é negativo, negativo no sentido, não é aquilo que nós queremos ouvir, mas que realmente pode ajudar-nos a chegar no caminho certo. O último mesmo não ouçam feedback das mães, se faz favor. Sim, não no sentido de nos parabenizar pelo que nós fazemos, mas ouvir o feedback negativo que o mercado nos dá, e isso é muito importante. Nós conseguimos perceber que o mercado está chateado connosco pelo produto que nós estamos a trazer. O que é que nós podemos fazer para satisfazer essa necessidade? É lógico que não vamos também conseguir agradar a todos. Sim, exatamente. Mas precisamos de todos encontrar... nunca é o nosso mercado-alvo. Nunca. E isso é algo que vemos em muitas competições, que as pessoas quando respondem que é o vosso mercado-alvo e de repente é todos. Nunca é todos. Mas encontrar aí nesse nicho que é o nosso mercado real e perceber o que é que eles estão a dizer e rapidamente atender às condições do mercado com aquilo que temos. Exatamente. E a última pergunta, penúltima pergunta. Okay. Na tua opinião, qual seria
uma oportunidade de negócio que vês como the next biggest thing? Tipo, a próxima coisa que vai ser uau, que vai fazer diferença no mercado. E porquê? Aqui para a África é blockchain. Aplicar blockchain technology naquilo que se faz em termos de serviços. Qualquer que seja o tipo de serviços que aplica a tecnologia blockchain, acaba por fazer o match daquilo que é um mercado informal e dar a visibilidade para aquilo que é um mercado financeiro. Porque existe muito capital, não existem métodos do capital atingir os serviços informais que existem. Ou seja, quem conseguir fazer essa integração rápida acaba por ser, quer em fintechs, quer em serviços, em tudo o que se aplica a tecnologia, acaba por ser blockchain. Então fica a dica para quem quer inovar e empreender, pensar, e blockchain é transversal a qualquer setor, tem N aplicações, que não é só criptomoedas, que é aquilo que as pessoas conhecem mais, está mais em voga. Então fica a dica aqui para quem está a pensar em empreender, aprender sobre esta tecnologia. E finalmente, o que é que a Kubinga procura agora? A Kubinga procura expandir a nível nacional, fazer melhor as boleias do que tem feito até agora, aumentar a capacidade de resposta imediata e a capilarização dos serviços, não só a nível de Luanda, mas a nível das outras províncias nacionais. E montar parcerias com empresas, instituições financeiras, seguradoras, que atribuam mais vantagem aos agentes que vão fazer o serviço Kubinga. Existe aqui uma oportunidade, hoje nós temos dados, hoje nós conseguimos entregar a uma seguradora uma série de matrículas e uma série de condições em que as viaturas se encontram e as manutenções feitas. Então acaba por ser uma oportunidade de começarmos a interagir mais com as instituições financeiras para ganhar maior corpo, ganhar maior tração no informal que existe, ou seja, aproximar cada vez mais esse informal do formal, até para que se possa começar já a pensar numa renovação de frota, numa oportunidade de financiamento às pessoas que já têm um recorde de 6 meses em que todas as semanas vão fazer contabilidade e apresentam quais são os ganhos que o fazem, para se mudar um bocadinho o termo das garantias bancárias para se poder providenciar financiamento a determinadas pessoas. Não é dizer ao banco, esqueçam o risco, mas considerem os dados que essas pessoas têm em termos de regularização bancária, em termos de aprovisionamento bancário todas as quintas e sextas-feiras. Considerem isso quando tiverem a fazer a vossa equação de crédito, para ver se financia diretamente a economia e conseguimos atribuir maior renda às famílias. Acho que o segredo de Angola e África está por atribuir maior renda à sociedade do que apenas às instituições. O outro é pedir ao Estado para olhar um bocadinho nos incentivos financeiros em termos de impostos, não sou apologista do zero, sou apologista sim de uma compensação por um determinado target, dependendo do crescimento que a companhia possa ter, né? Em que nos primeiros anos é extremamente importante que as empresas possam ter esse ar para respirar e não estar a fazer contas se aumentam a equipa para desenvolver mais emprego ou se ficam presos ao imposto que têm que pagar mensalmente ou anualmente para que o ecossistema se desenvolva rápido. Depois vai ser um ganho para a sociedade inteira. Isso é um trabalho que acho que todos nós dentro do ecossistema temos que fazer para fazer aqui um lobby para termos uma legislação mais apropriada para este novo tipo de empresas e ajudar também a facilitar o crescimento, a geração de emprego e o crescimento económico. Emerson, muito obrigada por ter-nos dado este tempo. Nós é que agradecemos. Para conhecermos um bocado mais sobre ti, sobre a Kubinga.
E para quem nos está a ouvir, se gostaram deste episódio, podem subscrever ao nosso podcast neste momento no YouTube e no SoundCloud, na página da Bantu Makers. E deixem o vosso like, o vosso comentário, porque esta ação pode ajudar a partilhar esta conversa e outras conversas que vamos ter com mais pessoas, para que mais pessoas possam então conhecer aqui um bocado o percurso dos nossos empreendedores locais. Então ajudem a espalhar esta conversa e nos encontramos para o próximo Conversa Startup. Muito obrigada.